Hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu da casa e foi se assentar à beira do mar. E uma grande multidão se reuniu-se ao seu redor. E por esse motivo entrou num barco, assentou-se, e todo o povo que estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe então muitas coisas, e por meio de parábolas, como esta: eis aqui um semeador que saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, vindo as aves e devoraram. Outra parte caiu em um terreno rochoso, onde não havia uma camada fina de terra, e logo brotou, pois o sol não era profundo. Porém, quando veio o sol, a planta queimaram, e por não terem raiz, secaram. Em outra parte caiu entre os espinhos, e este, ao descer, sufocaram as plantas. Contudo, uma planta caiu em uma boa terra, produzindo generosa colheita, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O propósito das parábolas. Então o discípulo se aproximou dele e perguntaram: por que lhe falas por meio de parábolas? E o que ele respondeu: porque vós outros foi dado conhecimento dos mistérios do reino do céu, mas isso não lhe foi concebido, porque quem tem mais, e se lhe dará e terá abundância, mas o que quase não tem, até mesmo que lhe tem, será tirado. E por isso lhe foi falado por meio de parábolas, porque vendo não enxergo, escuto não ouvo, e muito menos compreende. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamos, estejais ouvindo, jamais entenderei, e mesmo sempre estejais vendo, nunca perceberás. Posto que o coração deste povo está purificado de uma vontade de escutares com os seus ouvidos e fechares seus olhos, para evitar que enxergue, como os olhos ouçam, e com os ouvidos compreende, com o coração converte, ou seja, por mim curados. Mas abençoados são os povos que os olhos porque enxergam, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois com certeza eu vos afirmo que muitos profetas justos desejaram ver e vedes, não virão, e ouvir e ouvis e não virão. Jesus explica, né? Portanto, atentais com significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Os que semeiam em terreno rochoso, isso é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, existe e por pouco tempo, e quando por causa da palavra chega o problema e perdições, e logo se perde no ânimo. E quando o que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, a sedução e a riqueza sufocam a mensagem, tornando infrutífera. Puxa, mas enfim, o que foi semeado em terra boa, aquele que ouve a palavra e atende, este purifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros centenas, e ainda outros 30 vezes mais. O que foi semeado. Que maravilha, né? Essa parábola, ela traz tanta sabedoria, né? E Jesus
lhe contou outra parábola. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, todos dormiram, chegou o inimigo, ele lançou em joio e meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou, formou espinhas e o joio também apareceu. Os servos, dono da plantação, foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no meu campo? Então, aonde vem o joio? E ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que arranquemos o joio? Mas o Senhor respondeu: não, pois tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixais, pois cresceis junto até a safra. No meio da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e arrancai os feixes para queimares, mas o trigo colherei no meu celeiro. Então, parábolas, né? Ele traz uma mensagem, né? Ele traz uma sabedoria lá do fundo, né? Então, cada um que semeia, aquilo colhe, né? Cada um colhe aquilo que semeia. Então, é muito forte. Quando a gente diz assim, o grão de mostarda. Outra palavra ainda propôs, Jesus disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo, embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e torna uma árvore, de maneira que as aves do céu venham aninhar com seus ramos. E o fermento, contou-lhe mais uma parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou em medidas de farinha e com toda a massa levou a levada. Todas essas coisas falou Jesus na multidão por meios de parábolas, e nada lhe dizia usar as palavras enigmáticas. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio de profeta: e abrirei entre parábolas a minha boca, proclamando o rei das ocultas e da fundação do mundo. Que maravilha, né? Ler parábola e aprender um pouquinho mais, né, da sabedoria que Deus deu para cada um de nós. Jesus explica a parábola ao jogo. Então Jesus despediu das multidão e foi para a casa dos seus discípulos e aproximou-se dele, pedindo: explica-nos da parábola do joio e da plantação. Então Jesus explicou: aquele que semeou boa semente é filho do homem. O campo e o mundo e a boa semente são filhos do rei. O joio representa o que pertence ao maligno. O inimigo semeou o joio, é o diabo. A colheita é o final desta era dos aceifeiros, são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado no fogo, assim será o fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos, a eles ceifarão o seu reino, e tudo que causa tropeço, e todos praticam mal. Eles lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos reluzirão como o sol, o reino do céu do Pai. E aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. O tesouro escondido no céu. O reino do céu assemelha um tesouro escondido no campo. E o certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordo é de alegria, e vai e vende o que tem e compra aquele terreno, a pérola do grande valor. E dessa forma, o reino dos céus é como um negociante que procura por pérolas preciosas, e assim que encontrou uma pérola valiosa, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Então, parábolas é sabedoria, parábolas é conhecimento. É como se dissesse:
Aqui é o certo, só presta atenção no que é certo, que a vida tem essa certeza para a gente fazer e viver e ser feliz. Só alegria.